Iniciando a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. A live de hoje será sobre perícias judiciais. Hoje nós temos um convidado que é realmente uma honra receber ele. É o juiz de direito Michael Procópio. E nada como você aprender sobre um assunto com alguém que realmente entende, né? Vamos esperar ele entrar aqui. Então, hoje a gente vai conhecer mais a fundo sobre o que é perícia judicial, qual o papel do perito judicial e várias questões importantes para os engenheiros, os arquitetos que desejam atuar na perícia judicial, que eles devem considerar. Vamos esperar o juiz federal entrar. Vamos entrando. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, tá bom, pessoal? Pode enviar todas as dúvidas. Vamos aproveitar com essa presença ilustre nessa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo. Michael Procópio. Michael Procópio, é uma honra te receber aqui no nosso Instagram. Não é sua área de atuação, né? Que o nosso Instagram é voltado para engenharia, engenheiros, arquitetos, por isso eu acho que uma coisa que você já sabe que as pessoas em geral têm uma visão muito linda do que é o juiz. Então, pra gente, assim, é muito gratificante te receber aqui. Eu gostei muito do convite também, é bem interessante essa comunicação, porque realmente a perícia é um assunto que precisa ser abordado tanto pelo direito quanto pela área técnica, né? Então é bem interessante esse diálogo e eu já agradeço o convite. Eu gostaria de saber um pouco sobre a sua pessoa, sobre a sua carreira, onde que você exerce o magistrado, e um pouco da sua experiência de vida, assim, como você iniciou e um pouco da sua história. Claro, claro. Eu sou formado em Direito, tenho especialização, pude fazer uma especialização na Itália, tive essa oportunidade. Tenho uma especialização pela PUC Minas, atualmente faço mestrado na USP, mas com relação à carreira, eu fiz o curso de Direito, dura 5 anos, né? Logo depois nós precisamos de 3 anos de prática para que a gente possa exercer a magistratura, para que a gente seja aprovado no concurso. Então eu fiquei 3 anos estudando, até passou disso, né? E aí quando eu ingressei na magistratura, eu ingressei na magistratura estadual, né? Eu era servidor público durante esse período, e aí primeiro eu passei na magistratura estadual, estado de São Paulo, trabalhei em Franca, trabalhei em Guariba, passei um período de treinamento na capital, também trabalhando com perícia, né? Perícias diferentes, e aí depois eu fui para a magistratura federal, comecei em Brasília, e atualmente eu estou em uma vara cumulativa, que nós chamamos, é uma vara que acumula matérias, ela não é especializada. Então eu trabalho com a área criminal, eu trabalho com a área ambiental, eu trabalho com a área de moradia, porque nós temos programas federais de habitação. Então eu já estou até puxando alguns pontos aí da conversa, né? Mas, por exemplo, perícias em Minha Casa Minha Vida, né? Porque esse programa é federal, então nós temos essa responsabilidade. Alguns casos envolvendo a Caixa Econômica Federal também, quando a Caixa atua como agente de moradia, às vezes é necessária uma perícia, perícias ambientais, né? Porque nós temos tanto a área de crimes ambientais quanto de ações ambientais
por responsabilidade ambiental. Nós temos casos em que há execução fiscal, casos em que há contratos bancários com perícia grafotécnica, com perícia contábil. Então, hoje eu trabalho com grande parte das áreas aí da Justiça Federal, desde o crime até Minha Casa Minha Vida, que eu dei exemplo, perícias médicas também. Então, essa é a minha atuação atual na cidade de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, perto de Uberlândia. Legal, bem longe, né? Para mim é longe, eu sou de Curitiba. Ah, sim. E qual que é essa diferença entre juiz federal para estadual? Para o pessoal entender. Muita gente não... Nós temos essa diferença, assim como nós temos nos Estados Unidos. A grande diferença para Justiça Federal e Justiça Estadual é o tipo de processo que a gente vai julgar. Em tese, existem algumas regras detalhadas, mas para resumir, em tese, aquilo que fosse interesse da União toda, o que é a União? É a reunião de todos os nossos estados, então nós chamamos de União, né? Às vezes nós chamamos de governo federal, né? Só que o governo federal, ele está mais ligado ao executivo. A gente também tem o legislativo, que é a Câmara, o Senado, e nós temos o Judiciário Federal. Então nós temos a União. Tudo que é de interesse da União, por exemplo, ingresso numa universidade federal, aposentadoria no INSS, Minha Casa Minha Vida, que é de cofres federais, corrupção, que desvia dinheiro do Ministério da Saúde, é um interesse federal, porque essa verba é federal. Então, tudo que for de interesse dessa União, vamos chamar assim, do país todo, deve ser julgado pela Justiça Federal, e todos os demais assuntos a gente chama de residuais. Tudo que não for da Justiça Federal, nem trabalhista, nem militar, nem eleitoral, vai para a estadual. Sobre perícia judicial, né? Sobre o perito. Qual que é o objetivo do trabalho do perito? Bastante interessante. O objetivo do trabalho do perito é auxiliar o juiz que percebam, né? Eu dei um exemplo aí de um juiz federal numa vara acumulativa, e posso dar o exemplo também da Justiça Estadual, que às vezes tem até mais assuntos numa vara acumulativa, costuma ter. Nós não vamos ter conhecimento técnico sobre todas as áreas, é impossível, né? E mesmo que por acaso eu tivesse, eu não poderia usá-lo. E isso tem um motivo. Porque se eu uso o meu conhecimento técnico, vamos supor que eu me formei em engenharia, eu já conheci juízes assim, que fez engenharia, depois fez direito, e aí entrou na magistratura. Mesmo que eu tivesse esse conhecimento, eu não poderia usar, por quê? Porque o advogado não tem esse conhecimento, isso ia estar só na minha cabeça. A parte não sabe o que eu estou decidindo, com base em quais critérios técnicos. Então, aquilo que sai do direito, que é conhecimento técnico fora do direito, ele vai precisar de um colaborador. Esse sujeito que vai atuar como colaborador, ele é o perito, né? Ele será remunerado pelo trabalho. Existem peritos oficiais, né? Na área criminal, normalmente, nós trabalhamos com peritos oficiais. O que é isso? É o perito funcionário público. Ele já é um perito de carreira, então na área criminal é normal chegar lá o perito da Polícia Federal, o perito da Polícia Civil, e ele vai analisar essas questões técnicas. Então ele vai analisar, por exemplo, se ele for um médico legista, ele vai analisar a medicina legal, que hora que a pessoa morreu e tal. Se nós formos mais para a área de engenharia, nós vamos pensar, por exemplo, em alguém que alega que comprou uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então tem dinheiro dela, tem dinheiro do governo federal. Isso um juiz federal vai conhecer dessa reclamação. O juiz pode ir lá fazer uma inspeção, olhar, ele olha para a casa, eu já fiz isso, já fui fazer inspeção. Aí eu olho, vejo que a casa realmente está com vários problemas. Só que só alguém especializado vai poder me passar informação, no caso,
um engenheiro civil, né, por exemplo, vai poder me passar informação se aquilo é um defeito de construção ou se, por exemplo, o vizinho foi fazer uma obra do lado, cometeu alguns erros de execução dessa obra e atrapalhou a fundação da obra da Minha Casa Minha Vida. Então, esse conhecimento técnico o juiz não tem. Quem vai precisar dar essa informação vai ser o perito e ele vai passar isso por escrito. Por quê? Porque vai ser necessário o controle das partes. O que isso significa? As duas pessoas que estão brigando, pode ser o governo federal e um particular, ou dois particulares, eles precisam saber qual o método de trabalho, quais os argumentos técnicos o perito usou, e quando o perito faz isso, portanto, por escrito, ele possibilita que as partes possam discutir isso também. Só que o juiz vai precisar desse subsídio técnico e esse é o perito. Então, o perito, ele contribui, né, com as conclusões do processo. E a decisão sempre vai ser o juiz mesmo. E o juiz, ele... Qual que são os trabalhos, assim, que você percebe que realmente são muito errados? Que você encontra, assim, erros grotescos, assim? Que são os principais que mais acontecem? Na perícia? Isso é bem interessante porque existe uma expressão em latim, né? Eu não vou aqui entrar em questões fora, né, da área, mas é uma expressão interessante que é fácil de traduzir, que falava que o juiz era o perito peritorum. O que seria isso? O juiz seria o perito do perito. Por quê? Porque o juiz ele não pode incorporar a perícia como julgamento da causa. Vou dar um exemplo. Ele pode analisar a perícia e falar, não, eu não concordo. Só que acontece, o que se aconselha é que o juiz não substitua o conhecimento técnico pelo conhecimento leigo, se o conhecimento técnico é necessário. Mas ele também não pode repassar a tarefa de julgar o caso para o perito. Então ele tem que ficar no meio termo, ele não pode simplesmente falar, perito, decida, e ele também não pode falar assim, não, não vou ouvir nada que o perito falou e vou tomar minha decisão. Tem que ser um meio termo. O que o juiz pode fazer? Ele vai analisar o trabalho do perito, e o trabalho do perito ele tem que ser bem feito em que sentido? Ele tem que abordar todos os pontos que são o que nós chamamos de controvérsia. Ou seja, qual que é o motivo ali da discussão daquela causa? Olha, a gente quer discutir se esse problema veio da construção dessa obra Minha Casa Minha Vida, ou se foi a construção da obra ao lado que causou esse problema. Então é nisso que o perito precisa focar. E aí, mesmo que o perito não consiga, ele precisa explicar para o juiz, vamos supor que nesse caso seja impossível. Ele diga, olha, sem dados do período, sem fotos da evolução da obra, eu não possuo elementos técnicos para concluir. Ele pode ter essa conclusão. Só que é importante que ele a apresente. Tanto, olha, isso é o que aconteceu. O que aconteceu foi que, nesse caso, a obra Minha Casa Minha Vida tinha falhas técnicas de construção ou o vizinho que abalou a obra. O que ele não pode é deixar de responder. Um outro erro comum é o perito achar que ele vai julgar a causa. Eu vejo isso muito, né? Hoje os nossos peritos de Tuiutaba não. Mas eu já vi isso muito na área médica. Muitas vezes a gente passa, a gente precisa do conhecimento técnico do médico para dizer se aquela pessoa tem ou não direito ao auxílio-doença. Só que o que o médico vai fazer é analisar a doença, a incapacidade. Às vezes o médico manda a conclusão assim, concluo que essa pessoa tem mesmo que receber o auxílio-doença. Não, por quê? Porque receber o auxílio-doença envolve contribuições previdenciárias, qualidade de segurado, sem entrar na área jurídica, não basta só o conhecimento técnico do perito, vai ser uma soma. Então, por isso, né, o perito sempre tem que entender que ele não vai concluir a causa, ele tem que entender, e isso a gente procura deixar claro, qual é o ponto técnico em que é necessária aquela atuação, porque esse ponto técnico,
ele vai ser aquele sobre o qual vai recair o trabalho do perito. As partes podem formular quesitos, que são simplesmente perguntas, né? Nós chamamos tecnicamente de quesitos. Esses quesitos são muito importantes que o perito responda, são muito importantes para a discussão da causa, porque às vezes essas perguntas que as partes trazem ou que o juiz formula são aquelas perguntas fundamentais para resolver o problema. E aí, por exemplo, quando a gente fala em perícia e controle pelo juiz, para finalizar essa parte, o juiz ele também pode determinar que uma segunda perícia possa ser feita. Então, por exemplo, o perito me apresentou, disse que o método dele, o método com que ele trabalha, dá um grau de precisão muito pequeno, o juiz lê as conclusões e não consegue resolver, e aí ele pode nomear um segundo perito? Pode. Então, o juiz ele não vai, então, substituir, pelo menos ele não deve, pura e simplesmente eu vou afastar o trabalho técnico, mas ele tem que ter algum controle sobre esse trabalho, porque a responsabilidade final é dele, nesse ponto. Uma boa resposta, um bom resolução do processo, e então o juiz ele pode solicitar. Em relação à conclusão que você comentou, que eu acho, nossa, uma consideração muito importante, porque não é muito falada, e hoje em dia existe muito achismo de qual a melhor maneira de redigir um laudo, e ele, ao mesmo tempo que eles falam que o profissional ele deve estar completamente certo do que ele faz, as análises técnicas, e ao mesmo tempo ele não pode também, né, substituir o juiz nesse processo de decisão. Porque é isso que eu queria falar, sobre essa relação, esse equilíbrio aí. Por exemplo, um laudo técnico de engenharia. Eu realizo a avaliação de imóvel, então eu tenho um embasamento técnico, eu apresento cálculos e fundamentação científica, tudo. Na hora de concluir o laudo, eu não posso afirmar que aquele seria o valor da estimativa? Pode, pode. É diferente É errado falar isso? Pode falar. Não, não é errado. O que eu digo é assim, às vezes o perito, ao invés de responder aquilo que é a pergunta da perícia, ele vai além, ele lê o processo e ele quer dar a solução para o processo. Não é essa a ideia. A ideia é que diga aquilo que é o conhecimento técnico. Por exemplo, nomeou o perito para uma avaliação, ele dá o valor dele. E ele também pode dizer, por exemplo, se for uma avaliação de engenheiro, em que ele vai avaliar a probabilidade daquela obra desabar, ele pode dizer, olha, pela minha ciência, pela ciência da engenharia, eu não tenho uma resposta exata. Eu tenho uma probabilidade de tantos por cento. Digo assim, uma resposta exata ele tem, mas ele não tem uma resposta sim ou não. Ele tem uma probabilidade de aquilo acontecer e ele aponta. Isso é muito importante. Um outro ponto que é muito importante é o perito dizer o método que ele usou. Mesmo na avaliação dos imóveis, existem métodos. Tem pessoas que, por exemplo, avaliam pelo preço médio do metro quadrado daquele lugar. Tem perito que faz um trabalho mais aprofundado. Ele vai usar o metro quadrado, ele vai usar uma visita ao local para fazer uma medição, para olhar o que aquele imóvel tem de atrativo, e aí ele vai analisar a benfeitoria. Então, esse método de trabalho ele é muito importante, porque as partes podem dizer, olha, essa perícia não foi boa. Mas não foi boa por quê? Então, elas vão poder explicar o que elas estão discordando da perícia. E aí, a discussão fica mais técnica. Por exemplo, se o juiz ele tem conhecimento técnico de direito, né? Existem alguns que se especializam em engenharia, mas né, isso é exceção. Ele recebe um laudo com os métodos, e como que ele vai, no caso, medir se aqueles métodos eles são coerentes? Isso é bem interessante. Por exemplo, assim, tá, o novo Código de Processo Civil ele fala, você tem que apresentar o método, você tem que explicar o porquê que você está utilizando, o porquê que aquele método ele é aceito na sua área. Porém, como que o juiz ele realiza esse?
É difícil mesmo. Entendeu? É a conclusão do processo. É difícil mesmo. A exposição do método, ela possibilita que o laudo ele seja mais controlável, no sentido de que as duas partes que estão brigando naquele processo, vamos dizer assim, que estão discutindo, elas vão ter acesso ao laudo e elas podem, inclusive, ter os seus próprios profissionais do seu lado. Então é possível que a pessoa que comprou Minha Casa Minha Vida e o vizinho que está brigando, os dois estão brigando, cada um tem um assistente técnico. O juiz nomeia o perito, esse perito também pode ser nomeado por acordo entre os dois no processo, os dois podem chegar para o juiz e falar, não, nós dois entramos em acordo e nós achamos um perito. Ou não, os dois não entram em acordo, eu nomeio o perito. Cada um pode vir com o seu profissional. Nós chamamos isso de assistente técnico. A única diferença é que o perito ele vai atuar nomeado pelo juiz naquele processo e o assistente técnico ele é contratado diretamente por quem está discutindo. E aí imaginem que cheguem no processo o laudo do perito e o relatório do assistente técnico. O que o juiz vai olhar? Ele vai ler as conclusões e vai olhar se foram usados os mesmos métodos. Porque imagine que os dois chegaram em conclusões totalmente diferentes usando o mesmo método. Alguma coisa vai estar errada. Então, isso ajuda muito. Mesmo que o juiz não tenha o conhecimento técnico, ajuda nesse controle. Ele está nomeando o perito porque ele confia, né, na competência daquele profissional para... E existe muito isso. É isso, né? Porque... Outras perguntas. Como que o juiz, ele... essa a gente já perguntou. Deixa eu ver aqui. Quais são os de casos mais comuns no processo judicial? Por exemplo, são mais de engenharia, mais de contabilidade? Olha, varia muito. Eu diria que varia muito. Na justiça estadual, eu diria que o maior número de perícias, se eu fosse chutar aqui, porque eu não tenho os dados exatamente, mas na justiça estadual me parece que tinha muita perícia contábil, porque nós temos muitos processos bancários. Na Justiça Federal em que eu estou agora, eu tenho muitas ações previdenciárias. Então existe uma enxurrada muito grande de perícias médicas. Pessoas que ficam doentes, precisam se afastar do trabalho, né? Às vezes até servidores públicos federais, mas normalmente pessoas vinculadas ao INSS. Engenharia ficaria talvez em segundo, né? Nós temos muita engenharia, e aí em várias áreas. Nós temos engenharia para a área ambiental, né? Isso tem crescido muito, nós temos muitas ações ambientais. Aí pode ser o engenheiro ambiental, normalmente, né, que vai fazer essa medida. Nós temos problemas de mineração não autorizada, e aí eu vou precisar de um engenheiro, pode ser um engenheiro de Minas. Às vezes, se não estiver no local, pode ser um outro engenheiro que possa fazer esse trabalho. E aí ele vai calcular qual foi a mineração acima do limite esperado, acima do limite que a agência permitiu. Então, se a pessoa passa, né, na mineração, ela tem uns problemas com as autoridades, então isso pode parar na Justiça Federal. E agora a perícia de engenharia civil, por exemplo, né, que eu acho que é mais o nosso assunto, é muito comum em casos de moradia, principalmente. Aí o que eu mais penso é em problemas de moradia, mas nós também podemos ter esse problema em obras públicas. Então nós podemos ter, inclusive, criminais, né? Então tive um caso, eu tenho um caso que está para que eu analise futuramente, que é uma licitação de uma obra pública federal muito grande. Aliás, ela não é tão grande, mas com valor considerável. E aí nós tivemos vários peritos e engenheiros para analisar se aquele projeto inicial estava errado, se nós chegamos ao final, se teve superfaturamento ou não. Inclusive, o engenheiro civil Alisson Fábio perguntou como se nomeia. Não sei se eu já posso aqui aproveitar.
quebrar um pouco a sequência mais rapidamente, é possível que o perito ele se cadastre na justiça. Ah, mas como que o juiz vai confiar nesse profissional que foi lá e se cadastrou? Currículo, experiência. Então chega um sujeito lá, eu vou dar só um exemplo. Ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, ele tem doutorado na área, o sujeito já fez vários serviços. Eu vou olhar para o currículo dele e falar, não, eu confio. Por quê? Porque eu tenho ali a experiência, eu tenho referências. Então, a confiança não é de tomar café com a pessoa. Inclusive, se eu for muito amigo da pessoa, eu não posso nomeá-la perito, né? Porque aí vai ter um conflito. Então, é de conhecer o trabalho. Então, pode sim haver esse cadastro direto na justiça. Hoje, inclusive, vários tribunais têm feito isso online. Estão vendo, pessoal? Tem muito trabalho para engenheiro civil, para arquiteto. É uma área assim muito rica. E, como vocês podem ver, o processo de nomeação também corre atrás. Se não tem experiência, corre atrás. Se é isso que você quer, corre atrás, né? Porque as pessoas, elas pensam assim, nossa, não tenho experiência, ninguém me dá experiência. Mas assim, eu acho que vai muito da postura do profissional, né? Procurar os meios certos e buscar, simplesmente não desistir de um sonho, de uma coisa, porque tem esse empecilho. Tudo que você quiser na vida, você tem regras, você tem passos que você tem que seguir, requisitos, certo? Então você tem que estar de acordo com aqueles requisitos. A justiça é um exemplo disso. A justiça é o maior exemplo disso. Então tem lei, tem regra, só que você tem que obedecer as coisas, mas você não pode deixar de buscar os seus sonhos por causa disso. Beleza, pessoal? Vamos responder algumas perguntinhas, Du? Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui, ó. Pode ser? Claro, claro. Deixa eu ver aqui, Algumas perguntas. Quando se pede uma inspeção judicial, quem realiza essa diligência oficial de justiça? Não, é possível que o oficial de justiça vá realizar uma averiguação para o juiz. E eu posso até dar exemplos, eu às vezes uso isso, né? Às vezes eu vou julgar alguma causa que eu preciso saber se a pessoa mora no local. E às vezes a pessoa me apresenta 2 documentos meio suspeitos. O que eu faço? Oficial de justiça, vem cá. Entrego o mandato para ele, o mandado, né? Mandado, e aí ele vai até o local e averigua se aquela pessoa mora lá ou não. Então, o oficial de justiça ele serve para essas diligências, para intimar pessoas, para chamar testemunha. A inspeção judicial, por si, ela é feita pelo próprio juiz. Vou dar um exemplo de casos em que eu fui fazer uma inspeção judicial. Tinha um caso em que os peritos ficavam desenhando para mim uma área ambiental em que houve uma construção. Só que mesmo com o desenho, estava muito difícil de entender a situação. Então, claro, a perícia ficou no processo, mas eu falei, eu vou lá. Pedi auxílio da polícia, nós entramos numa canoa, né? Eu tenho foto disso no Instagram até, aqui no Instagram. A polícia pegou uma canoa comigo, nós fomos lá ver onde foi feita essa construção. E aí eu descobri que realmente era difícil de compreender, porque era como se fosse uma península. Então a casa estava com água de um lado e água do outro, e aquilo estava difícil de entender muito no mapa. O que era rio, o que era represa de hidrelétrica, eu fui até o local. Um outro exemplo foi um acidente de trânsito envolvendo uma viatura federal, um veículo federal. E aí as partes me explicaram como foi o acidente, mas quando elas desenharam a rua como o espaço para 4 carros. E, na verdade, essa rua tem espaço para 3 carros, 2 estacionados e só um passando. Eu conheço a rua, mas eu não podia falar na sentença, eu conheço e vocês estão errados. O que eu fiz? Marquei uma inspeção judicial. Fui até lá, descrevi como era a rua e aí pronto, resolvido o problema. Então, a perícia ela serve para que o juiz vá até o local e veja. Então, a inspeção judicial, desculpe, não perícia. A inspeção judicial, o juiz vai até lá.
perícia, ele precisa de um assistente técnico, uma pessoa que tenha conhecimentos técnicos que ele não tem. Aqui. Professor, a casa dele está deteriorizada, ele ia por financiamento, porém já foi quitada. Se ele entra com uma ação com o CEF ou contra a instrutora. Isso é uma causa muito do dia a dia, né? O que acontece? Depende do caso, depende. Tem caso em que a responsabilidade é só da construtora. Se a Caixa Econômica Federal ela não trabalhou como agente de habitação. E a Caixa Econômica ela foi só um banco que emprestou dinheiro, igual o Banco Bradesco. Se eu for lá no Banco Bradesco pegar dinheiro financiado e comprar uma casa de alguém, o Banco Bradesco não tem nada a ver com defeito de construção. O problema vai ser entre quem comprou aquela casa e entre a construtora. Ou entre o antigo proprietário que vendeu, se ele vendeu com o produto com vícios, como a gente chama, né? Se já estava problemática essa casa e vendeu, o problema vai ser entre vendedor e comprador. Quando que a Caixa entra na história? A Caixa ela só pode ser responsabilizada por problemas nessa casa se a casa atuou como agente de moradia. Quando que a Caixa atua nisso? Por exemplo, na faixa 1, a faixa mais simples do Minha Casa Minha Vida, a renda menor do Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, a Caixa ela não atua simplesmente como banco. Ela pega o dinheiro do governo federal, aplica, então ela faz uma fiscalização na obra. Quando ela passa a fiscalizar a obra, quem fiscaliza é responsável pelo produto final. Então, aí, tanto a construtora quanto a Caixa são responsáveis e, nesse caso, é possível discutir com as duas. Agora, quando a Caixa só emprestou dinheiro, aí a Caixa não tem nada a ver com os problemas de construção. Engenheira civil Alisson, o engenheiro Alisson perguntou o que o juiz considera para aprovar o perito, como que ele faz a nomeação? É pelo cadastro, certo? Mas tem uma lista do banco de peritos. Em relação a essa lista, quais que são os requisitos que o juiz considera? Para alguém que precisa começar a trabalhar como perito, para alguém que quer trabalhar como perito, existem casos em que é difícil encontrar perito, sabiam? Por quê? Existem casos em que os honorários do perito são muito grandes, são muito altos. Então, às vezes, a gente tem uma perícia de uma obra gigante que tem um honorário de 20 mil reais. Aí aparece um doutor querendo ser nomeado como perito, aí as pessoas têm mais a tendência a aceitar. Mas o juiz normalmente ele quer aquela pessoa que também aceite a perícia pequena. Então, isso é visto com bons olhos. E quando que normalmente você vai aceitar mais o perito menos experiente? Nas cidades menores. Por exemplo, eu moro em Curitiba, eu moro em Belo Horizonte, eu quero ser perito. Olhe as cidades pequenas da redondeza e se cadastre lá. Né? Porque às vezes na capital, a concorrência de profissionais lá na lista do juiz vai ser muito maior do que a lista lá da cidade pequena. Então, às vezes eu tenho perícia grafotécnica, só para dar um exemplo, né? Vou dar exemplo de todas as áreas aqui. Então, você gosta de dar exemplo? Oi? Pode falar. A perícia grafotécnica, para dar um exemplo, às vezes a gente tem dificuldade, porque às vezes as pessoas querem cobrar um valor muito alto e a causa tem um valor menor. E às vezes a gente quer uma perícia, a gente fala uma perícia de menos complexidade, às vezes. Olha, nesse caso aqui, a gente quer que compare as assinaturas e a causa é menor. Então eu posso dar honorários menores. Nesse caso eu não consigo honorários muito grandes, né? E alguns não aceitam. Então, uma outra área que a gente tem dificuldade, né? É às vezes uma área especializada. Às vezes a pessoa é engenheiro ambiental, é uma cidade pequena e às vezes é difícil encontrar.
Então, aquilo que nos grandes centros tem muita concorrência, às vezes em causas que os honorários são menores e em causas em que as cidades são menores, as suas chances são melhores, são mais prováveis. E só para lembrar, quem pega aquela perícia que tem honorários pequenos e serve à população, que esse trabalho é um serviço à população, né? Quando você faz um serviço de perícia, é um serviço à população. Quando você pega esse trabalho, você está adquirindo experiência e você está ganhando a confiança do judiciário para que você seja nomeado futuramente em uma perícia mais vantajosa. Assunto que você sobre honorários, a proposta de honorários, o ideal seria que ela inicialmente ela já disponha todos os serviços que o perito considera para a perícia, né? Todos os serviços. Ou se eu, por exemplo, se eu fizer uma proposta e eu já passar o valor da perícia, só o valor, não tiver detalhe, então isso não é legal, não é aconselhável, né? Então, a proposta de perícia, ela já tem que abordar tudo que o perito vai gastar. Porque aquilo que ele fizer de proposta vai ser aquilo que as partes vão, no final das contas, analisar como o valor que eles vão pagar. Então, pode ser, por exemplo, que no processo os dois vão dividir o valor da perícia. Às vezes não, às vezes um vai ter que adiantar esse valor. E aí o juiz vai passar para as partes depositarem esse valor. Então, às vezes a parte não tem capacidade financeira, então vai ser necessária essa, eu vou dizer assim, essa coincidência entre o valor e aquilo que a parte pode pagar. Então, claro, às vezes a parte fala assim, olha, eu não tenho mais do que R$ 3.000 para essa perícia. O perito fala assim, não, essa perícia ela custa R$ 5.000. O juiz vai dispensá-lo, não tem problema nenhum, isso pode acontecer. Agora, o que eu digo às vezes a perícia é simples, ela é um valor menor, e se o perito aceita, ele também pode ser nomeado para uma perícia maior, né? E aí a gente tem perícia de 10.000, 20.000, 50.000, tem perícias de todo valor. A pandemia, como que está a justiça, os processos judiciais, o andamento em meio a essa pandemia? Se continua igual, em processo digital, como que funciona? Em grande parte dos ramos do judiciário, esse é o caso do local onde eu trabalho, os processos eles já são digitais, os novos, e existem processos antigos que estão sendo judicializados. Então, esses processos não pararam. O que pode acontecer de problema, por exemplo, é que haja a gente vai chamar assim, algum ato processual, eu vou chamar assim, que precisa ser realizado de uma forma que a pandemia atrapalha. Exemplo, eu preciso ouvir vários idosos sobre um caso de um desmoronamento de casa. Vou levar para o direito, para a engenharia civil. E esses idosos foram as pessoas que testemunharam o fato. Então eu vou ter uma perícia e eu vou ter prova testemunhal. Enquanto eu não tiver condições de ouvir esses idosos, esse processo ele vai ter que ser parado. Então, alguns processos aconteceram isso. Agora, por exemplo, o perito ele pode dizer para mim, olha, eu posso fazer a perícia. Esse caso, a casa desmoronou, eu vou lá com máscara, não tem ninguém, não tem aglomeração, vou lá, ótimo. Faça, apresenta judicialmente o laudo, o processo vai continuar correndo. Agora, eu preciso fazer uma perícia numa casa em que moram vários idosos. É um asilo com problema de rachadura. Opa, de jeito nenhum. Enquanto aquelas pessoas não forem vacinadas, o perito não vai entrar. Então, via de regra, os nossos processos estão andando, salvo nesses casos excepcionais. Seus imóveis,
porque é muito importante essa constatação aí, essa prova pericial do processo. Então, não houve, então, tanto impedimento, só em alguns casos excepcionais. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença na live de hoje, porque eu acredito que você deve ter uma vida muito corrida e disponibilizar um tempinho seu. Muito obrigada por isso, por esse esforço. E eu não sei se você tem mais alguma consideração, alguma coisa para falar. Olha, se possível, eu ia responder só rapidamente o Breno. O Breno ele perguntou os cuidados para não incorrer em falsa perícia e para o perito não ser responsabilizado. Mandar um abraço também para o Eduardo, para o Alisson, muito obrigado aí pelas mensagens. Breno, olha, eu acredito que essa conduta do perito de expor o seu método de trabalho, de expor como ele chegou à conclusão, já vai mostrar uma boa fé, já vai mostrar o método de trabalho. E a responsabilização por falsa perícia é excepcional. Erros técnicos não levam a uma responsabilização criminal, né? A responsabilização por falsa perícia é por dolo, que, se me permitem fazer uma explicação menos técnica, ela é quando há uma intenção. Vamos supor, o engenheiro foi nomeado perito e ele recebeu o dinheiro de uma das partes e mentiu no laudo. Aí, claro, a gente vai ter uma causa de responsabilização. Mas agora, divergências técnicas, não. Pode acontecer que o engenheiro tem uma opinião e o outro engenheiro tem outra opinião. Na engenharia isso até acontece menos. Isso é muito frequente na área médica, né? Na área médica, pega o parecer de um médico e ele fala, essa pessoa está incapaz. Você pega o parecer do outro médico, não, esse daí não pode trabalhar de jeito nenhum. Aí o outro fala, não, ele pode trabalhar. Então, assim, essa divergência realmente ela vai acontecer e ela não uma responsabilidade possível do perito. Isso é possível. O problema vai acontecer, claro, se a gente tiver um desvio. Aí é possível acontecer. E aí, claro, é possível a responsabilidade, porque o perito, assim como o juiz, quando ele está trabalhando numa causa processual, ele está servindo a sociedade, então ele, claro, tem valores éticos a cumprir, ele não pode receber presentes das partes, mas isso é excepcional. A regra é que, sendo um trabalho bem feito, independentemente de eventual variação, divergência técnica, não há responsabilidade nenhuma. Eu agradeço muito o convite, foi muito interessante falar sobre isso. Não sei se tem como deixar essa conversa salva no perfil, se possível eu vou indicar para quem quiser conhecer, e acho que foi um diálogo muito importante entre a área perícia judicial e a área jurídica, né? Essa interação. Nós vamos gravar e vamos postar no YouTube do nosso canal. Então, pessoal, se você não é inscrito, clica lá na bio e se inscreve no canal, que a gente vai ter muita live ainda, com profissionais, assim como o juiz federal Michael. Sim, pessoal, antes de finalizar, eu só queria falar sobre regra para a vida. Considerar a veracidade em tudo que você fizer. Veracidade de informação. Você tem medo de fazer um laudo técnico errado? Seja honesto, seja justo. Né? Regra para a vida e as coisas vão dar tudo certo. Muito obrigada, Michael. Vamos finalizar aí. E é isso aí. Tudo de bom para você. Grande abraço a todos.